Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia às mesmas 3 vozes do costume, e eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol, numa semana onde tivemos encontros entre os 6 primeiros classificados da Liga Portugal. O Sporting recebeu e empatou com o Sporting Clube de Braga, houve o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica, e onde tivemos direito a um resultado histórico no Estádio do Dragão, e tivemos também o embate entre Vitória e Santa Clara, que terminou com uma vitória dos conquistadores por 2-0. Colegas, vamos falar do jogo mais importante desta jornada e aquele que ficou marcado por um resultado atípico e também histórico. O Porto recebeu o Benfica e perdeu por 4-1. Não sei quem é que quer começar a pegar neste jogo, que é de facto um jogo até estranho e complicado de analisar pelas suas circunstâncias, mas Posso começar? queres começar tu? Boa noite a todos. Boa noite ou boa tarde a quem nos está a ver. Ontem no domingo fomos surpreendidos aqui, não pela exibição, mas pelo resultado, assim um bocado diferente daquilo que estamos habituados em relação aos clássicos entre Porto e Benfica, especialmente aqui no Estádio do Dragão. Uma vitória por 4-1, com um completo domínio por parte dos encarnados em relação aos Dragões. Hat-trick de Pavlidis, primeiro jogador do Benfica a marcar um hat-trick no Estádio do Dragão ou nas Antas. É absurdo. Um jogo que ficou marcado pelo constante domínio daquilo que foi a equipa de Bruno Lage, que entrou muito bem na partida, marca logo ainda não era 1 minuto e o Benfica já estava a ganhar com o gol do Pavlidis. A equipa do Benfica mostrou ao que veio, mostrou que realmente quer ser campeã nacional, mostrou que é o plantel com mais qualidade do campeonato e também que neste momento melhor joga. Uma equipa que na primeira parte está a ganhar 2-0 e entra na segunda parte a querer mais, com muita fome de golo, com muita fome de bola, e não fez por menos e vence por 4-1 num jogo onde poderia, como já tínhamos comentado, ter sido uma cavazada histórica, um resultado histórico naquilo que é este encontro, e há muito que temos aqui para falar sobre esta equipa de Bruno Lage. João. Olha, acho que tocas num ponto interessante, que é o Benfica vê-se rapidamente na frente do marcador, quando faz lá o primeiro golo. No fim da primeira parte já estava ligeiro, portanto, e foi uns 2-0 que nós já tínhamos falado aqui, que podia ter sido facilmente um 3, um 4, um 5, porque o Benfica entrou mesmo muito forte, um bocadinho fora do paradigma que temos visto ao longo destes, já de uns largos anos, que era precisamente o contrário. O Porto entrava sempre muito mais forte e grande parte das vezes conseguia-se superiorizar ao Benfica nestes Mesmo em anos que o encontros. Benfica fosse mais competente e até Sim, fosse mesmo em anos que o campeão. Benfica era campeão, acho que falámos disso até no último episódio. No ano o passado, Benfica- por exemplo, o Porto fica muito longe do título e ganha 5-0. Exatamente. Portanto, o Benfica faz um jogo muito competente. Eu acho que nós aqui todos dissemos que, não sei se tu disseste que o Porto Eu disse que o Porto ganhava que o no Porto ia ganhar. prognóstico, nós apostámos no empate, damos o favoritismo ao Benfica. Acho que ninguém estava à espera assim de um resultado tão amplo, por mais que o Benfica na primeira volta também tivesse ganho 4-1, portanto foi quase uma réplica daquilo que foi o jogo da primeira volta. Mas é um Benfica muito forte. É um Benfica com uma equipa, como já tínhamos vindo a dizer aqui, uma equipa muito, muito profunda, com muita profundidade, um plantel que é quase ridículo para o nosso campeonato português. Estamos a falar de uma equipa que tem no banco jogadores como Bruma, como Sheldrup, o próprio Belotti, que agora até tem entrado bastante bem e jogado bem. O lateral esquerdo, o Dal, que também entra um bocadinho ali para colmatar a lesão de Tomás Araújo, inicialmente encostado à direita, peca um bocadinho, mas quando se vê no seu habitat natural ali na esquerda, vimos logo o que pode dar Dal ao jogo. E acho que é muito por aí. O Benfica é muito capaz.
ganha sem grande discussão, um jogo até fácil por parte do Benfica. Para nós adeptos acaba por tirar um bocadinho aquilo que é a beleza de um clássico, porque acho que concordamos todos que é um jogo fraco nesta questão pronto, daquilo que nós estamos habituados a ver de um clássico destes, que são sempre jogos muito aguerridos, jogos às vezes até embrulhados, jogos até um bocadinho feios a nível daquilo que é o jogo jogado, e acaba-se às vezes por ganhar o jogo na raça, mais do que no futebol jogado. E este não foi o caso. O Benfica não precisou de muito para conseguir comprovar que é mais forte que o Porto, e muito possivelmente a equipa mais forte do campeonato. Bem, é assim, eu não sei até por onde começar. Se começo pelo Benfica, se começo pelo Porto. Acho que foi um jogo muito estranho, como vocês já falaram, estranho pela questão do resultado e um 4-1 entre estas duas equipas, e lá está, pela componente histórica. Foi a primeira vez neste novo Estádio do Dragão que o Benfica venceu por mais de 3 golos, nunca tinha acontecido numa outra altura. E lá está, eu não sei por onde começar, porque aponto aqui muitas coisas positivas ao Benfica e negativas ao Porto, porque o Porto, para além de ter estado muito apático e até ter, vamos dizer, eu acredito, e acho que concordamos os três, por acaso não falamos sobre isso, mas o Porto reage bem ao primeiro gol do Benfica. Nos passados 10, 15, 20 minutos, é uma equipa que ainda tenta ali de uma forma, se calhar 20 minutos estou a esticar um pouco a corda, mas 10, 15 minutos tenta ali mostrar alguma coisa, tem uma outra oportunidade, não clara de golo, mas tenta criar ali de facto algo. Agora, lados negativos desta equipa do Porto que eu gostava de apontar é primeiramente ao técnico, Martin Anselmi, por uma simples razão. Nós já tínhamos abordado aqui os problemas de construção do Porto, e aquilo que é este 3-4-3 de Anselmi, que dá primazia, muita primazia à primeira fase de construção, com muita gente nessa zona, para oferecer tranquilidade e conforto com bola. O Porto gosta de fazer isso, e com o Stefano Eustáquio, que nós lá está, também já foi uma coisa que abordamos noutros episódios, com o Stefano Eustáquio ganha outro tipo de tranquilidade naquela zona, e traz uma ideia do treinador para dentro de campo, que com outros jogadores não a consegue ter. Agora, entrar com esta primazia contra o Benfica, que é uma equipa que tem muita facilidade em defender em bloco alto, gosta até de pressionar alto, gosta até que as equipas de pressionar alto para obrigar o adversário a bater direto na frente e depois pressionar com os médios, com Florentino a ocupar muito aquele terreno. Ou seja, o Benfica gosta de fazer isso, e o Porto parece-me que convida o Benfica a essa pressão alta, muito por essa construção, e depois não tem manias nem feitios para conseguir sair dali com qualidade. Se o Porto, noutros jogos contra equipas mais fracas, já não tem essa qualidade, contra uma equipa... Não tem, também não estou aqui a pôr um sentido muito forte na questão, mas o Porto é uma equipa que está de facto a conhecer-se ainda nesse sentido, a tentar começar a trabalhar para ser uma equipa forte nessa primeira fase de construção. Se ainda não o é contra equipas mais fracas, contra equipas como o Benfica, que já estão habituadas a jogar contra equipas cada vez melhor, e o Benfica este ano apanhou muito bons adversários pela frente, é uma equipa que gosta de pressionar em cima e a criar muitas dificuldades, e criou-se, porque o Porto de facto perde muitas bolas nessa primeira fase, não até a construir direto, mas depois a fazer uma coisa que eu acredito que Anselmi devia ter explorado com mais naturalidade, que é a bola direta em Samu, que acabou por ser explorada a partir do momento que ela saía em primeira fase, ou seja, o Porto saía entre os centrais ou entre o Eustáquio, e depois a bola era batida diretamente em Samu, porque a equipa compreendia que não tinha outra forma de sair a jogar. Os próprios jogadores batiam a bola no Espanhol, mas não havia essa ideia em cima da mesa, ou seja, a bola que era batida para Samu já era em último recurso. Por vezes o Espanhol não tinha um médio para enquadrar, ou o médio que tinha para enquadrar já estava a ser preenchido pelo Florentino, neste caso o Rodrigo Mora, que era o que andava ali sempre perto do Espanhol. Ou seja, não foi fácil, e o Porto tentou criar ali uma forma, os jogadores mais concretamente, criar uma forma de fugir a essa primeira pressão do Benfica, que não foi oferecida essa tranquilidade por Anselmi, que eu acho que devia ter sido feita. Por outro lado, o Benfica, eu acho que Bruno Lage, e ele fala sobre isso na conferência de imprensa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, que foi aquela questão, o Porto tem muito este sistema e a correlação da ala defensivo-ofensivo, que nós já falamos aqui de vários sistemas e muitos que o têm, que é com Francisco Moura e João Mário, um mais defensivo que o outro, e o Benfica acabou por dar uma primeira fase de construção a sair pela direita, por António Silva e por Tomás Araújo, para entrar nesse lado mais defensivo do Porto e criar com mais bola desse lado, e depois do outro lado esticar Carreras e Acturcoglu em espaço e largura na linha. O Bruno Lage explicou isso depois no fim do jogo, e notou-se claramente que o Porto
sofreu muito com esta subida do Carreras pelo lado esquerdo, com o Benfica com muita qualidade a criar do lado direito, com depois com alguns movimentos por dentro a conseguir libertar espaço do lado esquerdo. O Carreras e o Aktürkoğlu fizeram o que queriam, e depois pronto, entra aqui a questão do Stefan Eustáquio, que apesar de dar essa tranquilidade na primeira fase, depois também não é um central e isso entra tudo numas questões. O Benfica soma 3 bolas ao poste, e são 3 bolas ao poste que são dignas de golo, podemos dizer, não são bolas que caem do céu ou aquele poste que é num lance assim disparado, não, são bolas de golo que podiam ter dado golo, e uma delas é a Aktürkoğlu, que tira o Stefan Eustáquio da frente, mas de uma forma facílima, ou seja, de fora para dentro. Não sei se vocês recordam agora do lance. O Eustáquio sai-se aquela bola, na minha ideia, um central, ele não é central, mas naquela posição não aborda aquele lance assim, ele está ali naquela zona porque está a atuar como central, mas ele não é um central. Ou seja, há aqui de facto um trabalho que o Porto ainda tem que fazer, e nestes jogos eu acho que Anselmo ainda não percebeu bem a exigência do mesmo, ou pelo menos a exigência que lhe pedem. Não pode abordar todos os jogos como um jogo destes, ainda por cima contra uma equipa do Benfica com tanta fome nos olhos, e notou-se isso desde o primeiro minuto. E depois, para terminar, para também não me alongar muito, porque depois eu fico aqui a falar e alongo-me muito, queria apontar aqui um dedo, já o tínhamos feito noutras alturas, mas aquilo que é a forma como o Porto tem trabalhado a sua linha defensiva, no sentido principalmente do fora de jogo. Não está rotinada, a linha não está rotinada, seja entre os 3 centrais, seja depois com os alas a compreender para 5, a linha não está trabalhada. O Porto sofre no primeiro golo, no primeiro minuto, com a linha completamente desproporcional, o central do lado direito completamente desproporcional aos outros 2 centrais. Creio que até o central que põe em jogo o Pavlidis, não é o central, é o ala do lado direito. Se é o ala, pronto, mas há ali alguém que está fora, e é logo no primeiro lance do jogo. E depois eu convido-vos a ver, que eu não sei se vocês por acaso repararam nisso, mas convido-vos a ver, a vocês e à malta que nos está a ver e ouvir, a forma como o Porto sofre o terceiro golo. O cruzamento do Di Maria, para mim, é 70% daquele golo, porque é aquele cruzamento matador que o Pavlidis só tem que se fazer ao lance. Quase nem toca na bola. Ele não tem, ele ali eu acho que é daquelas que ele só tem que se fazer ao lance para criar a dúvida ao guarda-redes, porque aquela bola, que a bola é tão boa, é um cruzamento matador do Di Maria, que aquilo só bastava mesmo saltar e tentar criar ali um género de desconforto. Mas eu convidava-vos a ir reparar no momento em que a bola é disparada pelo Di Maria, ou até nem isso, o momento em que a bola chega ao Di Maria do lado direito, o Marcano dá instintivamente 3 passos à frente e cria a linha defensiva na entrada da área do Porto. Mas o que acontece é que os outros 2 centrais, tanto Noemi como o Martim Fernandes, que já estava à central do lado direito, não o fazem. O que eles fazem é acompanhar os dois a Pavlidis. Em vez de subirem a linha com o Marcano, acompanharam o Pavlidis. O que é que acaba por acontecer? O Marcano fica completamente fora da linha, porque o Marcano está a fazer o que é correto e é subir a linha, porque se a linha é subida, o Di Maria não tem onde meter aquela bola, e os outros 2 centrais ficam para trás nas covas e deixam que o Pavlidis fique ali no meio dos dois. Um deles que também não é central, que é Martim Fernandes, que é muito, muito mais baixo que o Noemi Pérez e não é um jogador para discutir uma bola daquelas com o Pavlidis. Ou seja, é mais um apontamento negativo a este Porto, que lá está muito apático no jogo, e até a forma como sofre o 4º golo. Eu não sei se repararam, mas 3 jogadores do Benfica que sobem à área, 2 ou 3 jogadores do Benfica que sobem à área. É o William Gomes que vai discutir a bola com o Otamendi. Ou seja, há aqui toda uma nuvem negativa. A própria forma como os jogadores reagiram depois àqueles golos todos, reagiram até, parece-me, depois daquele lance. Eu ia-vos perguntar se vocês achavam que o Porto marca ao 3-1 e depois o Francisco Moura tem aquele lance aos 82 minutos, que a bola é lançada pelo lado esquerdo. O Francisco Moura tem muito espaço, ele olha para lá, mas cruza na mesma, não se consegue compreender. Se o Porto marca aí, ou tem uma oportunidade aí que por acaso, vamos dizer assim, dá golo, podia relançar o jogo, mas nos últimos minutos, mas completamente fora da... Nesta altura o Porto ainda tenta mexer um quando está com bocadinho. 3-1, o Porto ainda cai para cima do Benfica, mas muito limitado. E acreditam que ia para cima mesmo? O estádio assim, poderia empurrar, mas é assim, tu vês-te a perder 3-1, marcas um golo e sentes que estás se calhar em cima da partida, porque estás a jogar em casa. Sim. Podia acontecer. É que eu sinto que o Benfica teve o controle todo do jogo. Sim. Sempre. Mesmo depois de sofrer o golo, sempre. E acho que o Benfica beneficia muito também do sistema, como falaste, do sistema tático do Porto, que foi o Porto a jogar com a Lavarella e com o Fábio Vieira no meio campo. Já falamos aqui várias vezes do Fábio Vieira, tem jogado bem ali, mas nestes jogos vai acontecer sempre isto, é menos um jogador no meio campo. Ali, sim, claro.
E o Benfica, não sei se isto é rotinas, não parece, porque não costumo ver muitas vezes isso acontecer. Acho que o Bruno Lage lê muito bem, leu bem este jogo. Porque se repararmos, Orsens raramente está no meio campo este jogo. Está quase sempre encostado à direita, para permitir que Di Maria venha dentro. O Benfica joga o jogo todo 2 para 2 no meio campo, com o Florentino e Coxo no meio. O Orsens sempre para explorar aquela ala direita, aquilo foi ridículo. Foi o jogo todo ali encostado à direita e o Di Maria sempre ali dentro, sempre ali dentro. Para o Benfica conseguiu explorar muito bem e contrapôs de uma forma muito inteligente àquilo que é o 11 do Porto. Conseguiu explorar bem as lacunas. E acho que é muito por aí que o Benfica ganha o jogo. O Benfica consegue ser superior em todos os aspectos táticos, físicos, técnicos. Individuais. Certo. Deixem-me perguntar, se o campeonato acabar como está, com o Porto em quarto lugar, acham que há condições para Martim Anselmi assumir a equipa do Futebol Clube do Porto na próxima temporada? Pá, eu espero que sim, no sentido em que pá, o que seria ir buscar o Anselmi e, e despedi-lo e buscar outro treinador na época seguinte. Isto porque quando ele vem, não, ou seja, não é um treinador com aquele estatuto de intermediário, ou ok, vamos buscar um treinador qualquer badalado da Primeira Liga só para fazer este resto da época, porque também acho que não era esse o objetivo quando foram buscar o Argentina, era tentar ainda fazer qualquer coisa. Portanto, ir buscar um treinador promissor, jovem, com possivelmente um projeto alinhavado com Vilas Boas, acho que não faz sentido. Mas Vítor Bruno também era um treinador de projeto. Certo. E ao fim de 6 havia meses... havia ali muito balneário. Acho que o Vitor Bruno havia muitas coisas de bastidores e outros tipos de problemas que nos ultrapassam. Porque é muito aquela coisa. Nós agora, se formos olhar para trás, o Vítor Bruno não era nem de perto nem de luz pior que este Anselmi, ou pelo menos Sim. a nível de resultados não É demonstra. assim, eu acho que a coisa que há em comum entre ambos os treinadores é a equipa. Todos os jogadores Sim, estão lá na sim. mesma e não houve um crescimento na qualidade, muito pelo contrário, se calhar até houve um decréscimo. Sim, porque havia Galena, havia Nico. Portanto, exatamente. Sim, sim. Portanto, é um bocadinho, por mais que eu até consiga apontar o dedo, se calhar, a Anselmi, porque também acho que há ali certas questões que não pode ser só culpa dos jogadores. A equipa é fraca. Nós já falamos disto aqui muitas vezes. Não tem capacidade para lutar pelos lugares cimeiros. E vimos, por exemplo, ontem, não falamos nisso, e também é importante mencionar quando faz um bom jogo, porque eu acho que fez um bom jogo, Gonçalo Borges, ontem. Entra bem na partida, Entra a ligado à partir do corrente. banco, entra a partir do banco, já falamos disso aqui. Encostado Mexe, ali à quando- direita, sempre a dar profundidade à equipa. Esqueci que o lugar Aliás, dele foi o PP, não foi? o golo, se eu não me engano, sai de uma jogada que ele faz ali da direita. Cruzamento é capaz. Portanto, Ele criou ali 2 ou 3. sim, ele entra bem e, portanto, eu acho que isso também diz muito sobre aquilo que é a equipa de Porto. Porque quando tens um jogador como o Gonçalo Borges, que acho que nós já aqui demos a entender que não vamos nefasta de Gonçalo Borges. Quando tens uma equipa em que o Gonçalo Borges consegue se destacar num jogo destes, alguma coisa não estará muito bem, né? Sim, eu até gostava de falaste aí do Osnas, eu gostava depois também de dar essas notas aos jogadores do Benfica, porque o Benfica teve ali jogadores que, mais uma vez, o Carreiras faz um jogaço do lado esquerdo, pauta ali de uma forma absurda o jogo do Benfica, e o Osnas é um jogador. Eu li muita gente a falar que esta seria provavelmente a melhor exibição que o Osnas fez com a camisola do Benfica. Eu se calhar não diria a melhor, mas top 3 e entra para ali para o meio. Naquela posição é muito forte. É um jogo. E Um depois anda jogador ali que muito. encaixava em E depois é qualquer o que tu equipa. dizes e dizes bem, porque para além desta equipa do Porto já ter dificuldades em encaixar no sistema, porque ainda estão a conhecer este sistema enquanto equipa, se ainda estão a conhecer este sistema e chegam a um jogo destes, mais difícil é. E como tu falas e bem, o Fábio Vieira ali no meio é menos um, porque o Fábio Vieira é muito importante para o Porto. Para o estilo de jogo que o Porto precisa contra outro tipo de equipas, onde o Porto vai ter bola, mas nestes jogos mais batalhados, o Fábio Vieira no meio campo nunca vai conseguir acompanhar o Alavarela na ocupação de espaços, nem a dividir terreno, nunca. E uma coisa é ter um meio campo a 3, podes dar ao luxo ter assim um jogador que Mais ofensivo. mais ofensivo, Sim, que não sim. acrescente tanto defensivamente. A jogar contra uma equipa que é superior à tua, com o meio campo a 2, e um deles é o jogador que precisa de ter bola, que não defende tanto,
É E complicado. mesmo que não fosse superior, fosse até uma equipa que fosse dividir bola contigo, vá, podemos dizer assim, porque tu entras para aquele jogo e não vais dizer que o Benfica é superior, ou pelo menos, não é? Dizemos Sim, que vai dá ser de um mão, jogo, não- dizemos que vai ser um jogo agarrado, equipas que vão discutir o resultado, mas mesmo nessa ideia, por isso é que eu aponto certos dedos a Anselmi, porque acho que depois há ali uma casmurrice entre certas e outras determinadas coisas. É isso, eu acho que a questão que eu te falo, da mesma maneira que eu, treinador de bancada, estou em casa a ver o jogo e consigo reparar rapidamente, ele de certeza que lá também repara. Sim, Que o Benfica joga o jogo todo com superioridade no meio campo, porque o Orson está sempre encostado à direita e depois vemos cá dentro. Depois Di Maria e depois encosta os para outros dois dentro, ele vai à esticados, linha. os outros dois do outro lado esticados, Há com o uma João grande Mário conexão entre os sempre ali. jogadores. Sim, pois há dessas. O Benfica está a jogar bem. Eu acho que Os ali jogadores estão a antes- jogar bem entre si. Certo, eu acho que ali acho que era preferível ele subir se calhar o Eustáquio, assumir uma linha de 4. Eu já sei que isto, pronto, eles andam a treinar num sistema, é difícil de um momento para o outro, num jogo destes, mudar. Ou pôr num Só que- central. Só para tentar contrariar, sei lá, uma linha de 4 e 3 jogadores no meio campo, ao menos tentar contrariar um bocadinho a superioridade numérica do Benfica, não sei. Sim. Acho Ou que ali o até- Benfica, até o treinador, o Anselmi também perdeu contra o Bruno Lage. Sim, Até sim. nisto, o Porto não conseguiu mesmo. Foi um jogo completamente à parte, o Porto. É. Não dá mesmo para conseguir tirar algum lado positivo da partida dos Dragões. Não. Do que eu vi, do jogo que eu vi, Nem Fica- consigo apontar um jogador. Se calhar deu Costa. deu Costa assim. Se não é ele, se calhar ali tinha umas sido defesas. mais. Sim. O próprio Fabieira, eu acho que não joga mal. Eu acho que com bola teve bons apontamentos. Tem, só que o problema Só é que depois Mas Mas passa muito defender. despercebido. Não, o problema depois é Tendo- defender, é com a equipa do Benfica em ataque posicional, o que o Fabieira depois dá ao jogo. Aí que é difícil e que o Fabieira pega em alguns ele momentos. era bom nestes jogos se tivesse só tarefas ofensivas. Sim, se calhar fizesse o que o Mora andou a fazer, ou que não conseguiu, porque pronto, a equipa também acho que não permitiu. Sim. Mas sim, eu acho que até do Porto é o Diogo Costa, que sofre 4 golos, mas defende outros tantos que podia ter sido um descalabro. O Afonso começou o episódio a dizer a palavra cabazada e é a realidade, podia ter sido uma cabazada. Mas bem, vamos então seguir em frente. Já falamos aqui um bocadinho do clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Vamos ao Conversa de Banco, o nosso segmento. Já voltamos. Regressamos então para o Conversa de Banco, o segmento do Bola Parada. Para quem nos está a ver ou ouvir pela primeira vez, o Conversa de Banco é um segmento onde, através de tops, quizzes e questões deste género, testamos o conhecimento futebolístico uns dos outros. Esta semana sou eu e o Afonso que trazemos temas para a mesa e é o Afonso quem vai começar. Afonso, conta-nos o que é que vais trazer para o Conversa de Banco desta semana. Então, obrigado por passares a palavra. Nesta semana eu estive atento ali aos jogos das equipas cá para baixo e reparei, não, já sabia também, que 3 das 4 equipas que estão a lutar para ficar na primeira divisão, 3 delas são históricos, que acaba por ser o Boa Vista, o Estrela da Amadora, o Farense e pronto, o AVS, antigo, que joga no estádio do Desportivo das Aves. E por isso, como são 3 históricos, eu lembrei-me, por que não trazer aqui para os meus colegas, vamos dizer quais as 18 equipas com mais participações na primeira divisão. Para relembrar aqui um bocadinho dos históricos do campeonato português, trouxe aqui os 18 clubes com maior número de presenças na primeira divisão e vamos começar para ver o que é que o vosso Tá logo knowledge. aí 3 que tu tiras logo. Podes né? reduzir para 15. 15, Pois, pronto. os três Benfica, Porto grandes. Sporting, que tem a mesma, Sporting Clube Braga, que está em sétimo, Vitória Sport Clube, está em quarto, Nação 13, Vitória Futebol Clube, está em sexto, Vitória os Futebol Clube, Belenenses, está em quinto, Boa Vista, Boa Vista, está em nono, Farense, está em 14º, parece que está. o o Estrela. Estrela, Não está? O Estrela não está. Salgueiros, O Salgueiros é o último. É. Com Académica. 24. Académica de Coimbra. A Académica está em oitavo com 64. Académica. Portanto, já adivinharam. Beira-Mar, Está? 13º. Leiria, não? Não. Vamos por aqui Vamos. Pé no travão, ok? Quantos Já- é que falta? Já adivinharam. falta muitos. Falta. Não, já adivinharam, é melhor. É melhor que não vais ter as senão vai- Já adivinharam o vai fazer como Benfica, eu o a semana Porto, o passada. Sporting, o Vitória Sport Clube, o Belenenses, o Vitória Futebol Clube também já disseram, 6, o Braga, 7, a Académica também disseram, o Boa Oito. Vista, 9, o Beira-Mar e o Salgueiros. 11, E o Farense. 12. Faltam 6. 6. Não? Ah, São mas 18. São 18. contaste o Benfica, Porto e o Sporting? aí? Estou a contar.
Faltam 6. Faltam 6, das 18. Das Ilhas Nacional. Ah, sim. Não, o Nacional não está. Marítimo. Mas o Marítimo está. Marítimo está. Santa Clara não está. Não. Aposto que estava a faltar alguém tipo. Não, Campo Maiorense. Não. Mandei um bocado assim. Leixões. O Leixões está. 15º. Leixões. Passos. O Passos está. 16º. Passo já bem lembrado. Faltam 4. Não, faltam 2, 3. 3. Faltam 3. Algum aí é muito difícil. Não. E todos ainda estão a competir neste momento. Isto é assim, todo competir na primeira divisão. Ou competir em competições Não, profissionais. todos. Sim. Em competições profissionais? Sim. Então, isso é tudo de equipas da Primeira Liga, 100%. Pode ter aí uma da segunda, alguns pai perdida, Tondela. Não. Tondela subiu a primeira vez em 2016, portanto. Estou a tentar lembrar. Por acaso não sabia. O Gil Vicente. O Gil Vicente está com 24. Também as mesmas que o Salgueiros e com outra equipa que eu não sei se Gil. vocês têm. Vocês disseram. Falta um, Eu né? estou aqui. 2. Feirense. Não. Estou aqui a pensar em equipas da Querem ajuda? Chaves. Não. Querem Vou ajuda? tentar fazer. Não. Eu estou aqui a pensar nas equipas da segunda Liga que poderão estar. Podes pensar também nas equipas da primeira. Sim, mas estou a pensar nas da segunda. Liga 3, não? Não, só dão no profissional. Ele disse que a Liga 3 já não é profissional. Pois que falta alguém na primeira liga. Falta. Com jeitinho que são as duas. Agora tenho que estar aqui a pensar. As equipas todas da primeira. Quem é que nós ainda não dissemos da primeira? O Aroca não é, pá, não. O Malicão também não é. Também não é. Casa Pia. Não. Também não. O problema é esse, é Vês pensar Casa nas que Pia, faltam da primeira liga. E são duas equipas que estão estáveis na primeira liga. Ora, já disse os dois na primeira, estás São a as ver? duas da primeira? São. Então é só. É o Moreirense, Não. Não é, Moreirense? Rio Ave. O Rio Ave. Aí nós não tínhamos dito. Não. Aí eu fiquei E com a ideia falta que tínhamos uma. dito o Rio Ave. Vamos a equipas históricas. Rio Ave. É. Hã? Não, eu não queria dizer. Eu disse históricas, enganei-me. Equipas Ave. estáveis. Que estão estáveis. Estáveis. É o Ave. Não. O Rio Ave não está Como é estável. que a nossa classificação? Santa Clara, Vitória, Casa Pia, Estoril. É o Estoril. Basta irmos à classificação, vemos quem está Mercado. mais estável ali no meio. O Estoril. Exatamente, adivinharam. Demoramos mais do que devíamos chegar a este. Então, Benfica, Mas pensei que houvesse aí equipas mais. Porto, Sporting, Vitória, Belenenses, Vitória Futebol Clube, Braga, Académica, Boa Vista, Marítimo, Rio Ave e Estoril têm o mesmo número de participações, que são 30, Beira-Mar, Farense e depois Leixões, Passos, Gil e Salgueiros têm as 24 participações na primeira divisão. Top. São este o top 18 de equipas com mais participações na primeira divisão portuguesa. Nosso Pedri hoje até fez o corte do Pedri. Estou parecido, não estou? Estás parecido com Vou o fazer uma Pedro? prainha a Barcelona, ter com ele. Está Era parecido, bom, está era. parecido com o Pedro. Vamos ver se resultou agora no teu. Mas bem, vamos ver o meu. O meu, por acaso, eu ainda não fui. Tenho que ir ao corte. Eu tenho mesmo que ir ao corte, ele já foi, ainda não. Eu pareço o Pedri, mas depois de ter feito aqueles jogos todos em 2020, completamente acabado. É pandemia. É como eu estou. Mas bem, eu, como isto foi hoje, foi antes de estarmos a gravar este episódio, tivemos o Sporting Clube de Braga, que terminou com um empate 1-1 em Alvalade. O gol foi marcado por Afonso Patrão, jovem do Sporting Clube de Braga, que está a dar os primeiros passos este ano na equipa principal. Profissional. Marca um golo muito importante que coloca o Braga em terceiro lugar, ultrapassa o Futebol Clube do Porto na classificação. Então, o que eu acabei aqui por trazer não foi o jogo onde o Afonso Patrão se estreou, mas por ser um jovem, eu fui procurar quem são os Mas 10 Mas olha. Não vi nada. quem são os 10 jogadores mais jovens. Os 10? Sim, são 10 jogadores. Os 10 mais jovens a estrearem-se na Primeira Liga desde o ano 2000.
O patrão Sim. tem que estar aí. No século XXI, Não está? no século XXI, os 10 mais jovens, pronto, só tenho que dizer o nome, eu depois posso dizer as idades, mas são os 10 mais jovens. Há aqui um bocadinho mais, dois um bocadinho mais difíceis, o resto eu acho que vocês chegam lá. Quaresma. Não, E o O Cristiano? patrão não está? O Cristiano não está? o Cristiano também não, O Giovanni que ainda está? também não, Não está? para veres o nível. Porra. Mora. O Roger do Braga. Roger Roger. do Braga é o primeiro, com 15 anos Pois, o Mora. e 8 meses. Tinha essa ideia. Não, o Rodrigo Mora não. Tiago Moraes. Tiago Moraes também não. Posso-vos dizer que o primeiro de todos... Mas olha que não sei se o central. Como é que ele se chamava do Boa Vista? Não, Gonçalo Cardoso não. Não é? Posso-vos dizer que o primeiro tem 15 anos e 8 meses, que é o Roger. O último, o décimo, tem 17 anos e 2 meses. O Tomé. 17. Não está aí o Tomé de Boa Vista? Já foi Não. com 18. tu Não, mais. 17. então. 17. Lembra-te, 17 anos e 2 meses. Ou seja, é muito não sei. recente ali nos 17. É um miúdo que acabou de fazer 17. Nani não. O Rafael Leão não foi com 17 no Sport. Não. O Renato não foi com 18. Posso-vos dizer que compreendidos entre 2000 e 2010 apenas 2. E são os mais difíceis da lista. O resto pá, é mais. Não, os mais difíceis não. Um deles, O Fapaí não tem? não. Fábio bem. Pá, isso é mais difícil do que eu estava à espera. Mas é em nomes estranhos, não? Pensar. Ou são todos jogadores assim conhecidos? É assim, tem aqui dois que eu acho que vocês vão demorar, podem demorar a O chegar um Matsoi. bocadinho lá. Matsoi é o terceiro, Yeah. 16 anos e 4 meses, Passos de Ferreira. E, Ai. e o nosso amigo, o Diogo Jota? Não. 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 Posso-vos dizer que há, para vos dar aqui, pronto, vou-vos ajudar. Há 3 do Sporting Clube de Braga, um que vocês já disseram, Roger. 3 da Braga. 3 do Sporting Clube de Braga, 2 do Sporting, 2 do Passos de Ferreira. Há mais um do Passos. O do Passo que se estreou estava emprestado pelo Sporting. Estreou-se na Primeira Liga através Não é do o Passos. Fapaí? Não. O Fapaí estreou-se pelo Passos. Foi? Um do Futebol Clube do Porto e um do Leiria e outro do Belenenses. O do Leiria é muito difícil. E do Belenenses? O do Belenenses, eu Tiago depois Silva? acho que vocês acabam, eu com um bocadinho de ajuda, vocês O são Leiria capazes. ou o Black? Não. Aí Leiria vou. posso-vos dizer, acho que vocês não chegam lá, é o Carlos Daniel, médio Aí não. ofensivo, em 2011, com 16 Esquece. anos e 10 meses. Não. O do Belenenses é um jogador que foi central de Primeira Liga durante muitos O anos. Tonel. Central, deixa-me acabar a explicação. Foi central de Primeira Liga durante muitos anos, e que ali nos seus. Esteve lá E fora. esse é o 2010. Este é um dos dois que se estreou entre 2000 e 2010. O Carlos Daniel tinha acho que estreado em já sei. 2011. Queres tentar? Português. Internacionalizado. São todos portugueses. Ou Rolando. É um central português muito badalado da Primeira Liga. Jogou muitos anos, maioritariamente, no Estoril. E que acabou a carreira, ou os últimos anos de carreira dele, ali foi um pouco como está a fazer agora o André Castro, o que era do Braga, o médio. Na E equipa terminou B. na equipa B do Que Porto. jogava no Vitória. Não era? Que hoje em dia também é treinador. Chegou a jogar no Já sei, Vitória. é o que está no Fulham, o Gonçalo Silva. Gonçalo, não é Brandão? Silva. Gonçalo Brandão. Não, então não está. O que está no Fulham é o Silva. É? É. Então, mas Ah, não, Gonçalo, é o Gonçalo Brandão. Acho que é o Gonçalo Brandão. 2003, com 16 anos e 10 meses. O outro, É duro. eu acho que este outro também vocês não sei se chegam lá. De que clube? Sporting Clube de Braga, extremo esquerdo, em 2004. 2004 Não do sei. Braga. 2004 Braga. Não. Bruno Gama. Não. Ah, o Bruno Gama. Foi, Foi, eu foi na acho- Vitória de Setúbal, no Pois, eu Porto. acredito que tu saberias Tinha que ter, era Mas não o sabia Bruno que era Gama. formado no Braga. E estreou-se com 16 anos e 4 meses. Mas pronto, de resto, ainda falta 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e vocês têm a obrigatoriedade de chegar pelo menos a 4. Um deles é capaz de ser um pouco mais difícil, mas mesmo assim, vocês. O Martinho não está aí, do Porto? Os que faltam são 2 do Sporting. Aliás, 3, porque há aqui o do Passos de Ferreira, que é a formação Sporting, mas que estreou-se pelo Passos. Um do Porto e um do Braga. Oh, um deles é o Simões. Não é? Ele não tem pai 16. Não. O Simões tem 17 anos. Tem 17. Pois, esse São também. recentes os jogadores? É assim, isto é uma lista do Transfer Market. Se alguma coisa estiver errada, queixem-se ao Transfer Market. Vou já dizer todos. Felicíssimo, Arraiol. Hum,
Não era por causa disso. Eu estava a pensar no que tu tinhas perguntado, se os jogadores são recentes. O mais recente destes todos foi o que... O Vasco. No mesmo ano, dois aqui do Sporting, o que foi emprestado ao Passos e um dos dois. O jogador do Sporting Emprestado emprestado ao ao Passos. Passos. É um miúdo que este ano... Olha, este fim de semana fui vê-lo jogar. Está no Lourosa. Não, fui vê-lo jogar. Eu Na fui equipa ver B. o Lourosa com o Sporting B. Este fim de semana fui ver jogar, ele jogou pelo Sporting B. Emprestado Já ao se estreou Passos. este ano, já se estreou este ano em equipa principal com o Rui Borges. A jogar numa das alas. Onde é que isto... Um miúdo, Afonso Moreira. Não. a jogar na ala direita. Um miúdo assim pequenito. Bom com os dois pés, esquerdino. Olha, primeiro, não está aí o nosso amigo Joelson. Não. Olha, eu Essa foi muito assim. Primeiro era o nosso amigo, eu não sei quem é. Mauro Couto. Ixi, não chegava lá. Não chegava. Mauro Couto do Sporting. Não. Jogou no Passos? Foi emprestado ao Passos e em 2022 estreou-se com Conheço 16 anos e 9 meses. Conheço muito pouco. Os outros 4 que faltam, dois do Sporting, mas vezes vocês têm que acertar todos. 4 jogadores badalados, Quantos é que são do Sporting, do Porto e do... 2 formação Sporting, Guarda-redes, um deles. outro formação Porto, outro formação Porto Ruba Neves. Pedro Neto. Ouviram ou não? Ouviram o que eu disse? O que é que eu disse? Pedro Neto. Eu ia dizer formação Braga, disse formação Pedro Neto. Pedro Neto é o 10º. E o Ruba Neves. Não, aconteceu o mesmo que tu com o Maxi. Eu ia dizer formação E Braga, ele- disse formação Pedro Neto. Ele quis repetir a minha proeza. 10 Mas eu anos, não quero. 17 anos e 2 meses. Pedro Neto foi o 10º. O Ruba Neves não está aí. Não. Mas está um... Pá, isto vocês vão chegar... Eu começar a dar dicas, vocês vão chegar lá todos. Olha, Pois, mas é o difícil. segundo... 2 desta lista... Pronto, esta vamos já de barato. São 2 do Sporting e um do Porto. Desta lista, há 2 deles que hoje em dia jogam fora do país, na mesma equipa. E que são titulares da mesma equipa. Não jogam em Portugal. São jovens. Nuno Mendes. São jovens. Um do Sporting, outro do Porto. Jogam na mesma equipa. Fogo. Aqui ao lado. Dário e Fábio Silva. Dário e Fábio Silva. E o último é ponta de lança do Sporting e hoje em dia está emprestado ao AVS. Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro. Esta vocês demoraram aqui. O jovem conhecimento aí dos under 18 está difícil. Olha, quando tu disseste Foi que jogas empréstimo... FM? Quando tu É disseste verdade. empréstimo ao Passo Ferreira, eu ia dizer o S-Sugo, não sei porquê, mas não foi aos Chaves, não Foi aos Chaves. Sabes? Mas ele já se tinha estreado pelo... Sem pelo querer ia Sporting. acertar. Sim, ias ao SU, ias acertar, era o segundo. Eu lembro disso, o SU era o segundo com 16 anos e 6 dias. Rodrigo Ribeiro, o oitavo, com 16 anos e 11 meses. E o primeiro? Fábio pois é, Silva, eu disse o Roger. 17 anos e 22 dias. O Roger com 15 anos. E Pô, falar nisso, sem falar em jovens, e antes de terminarmos a conversa de banco, eu não sei se vocês viram, hoje o Leicester estreou um jovem jogador, que eu agora o nome não me recordo mesmo, mas estreou um jogador na Primeira Liga, na Premier League, que o miúdo é tão jovem, que não pode usar os gambling sponsors da camisola do Leicester. até vou ver como é que se chama o rapaz. Porra. Podes ver, Uma jovem que é 14 anos. acho que sim, acho que é assim uma coisa absurda. Eu também posso ver se sei o nome dele. O Monga. É assim um nome... Tem 15 anos. É o primeiro, eu vi. É o primeiro jogador de 2009 a jogar a estrear-se na Premier League. É isso, jogador de 2009, para ver, Jesus. para ver o nível. Mas bem, vamos então voltar ao episódio E nós depois aqui em podcasts. deste conversa de banco. Quando o nosso Pedri trouxe mais uma boa emenda para a nossa mesa. Mas depois, meus amigos aqui na questão Hoje jovem, foste o homem da noite. vocês aqui na questão jovem estão Hoje foste o homem da noite. Estás batidos. parado. Obrigado. Mas bem, vamos voltar para o episódio e vamos então acabar aqui a discussão da Primeira Liga. Estamos então de volta para falar de mais um jogo do nosso campeonato e para regressarmos aqui ao episódio depois de mais um segmento, mais um conversa de banco, mais por aí. Depois do nosso segmento, vamos abordar o Sporting Clube de Braga, jogo que terminou há um par de horas, no momento em que estamos a gravar este episódio. O Sporting recebeu e empatou com a equipa de Carlos Carvalhal, 1-1. Como falei ali no conversa de banco, foi Afonso Patrão quem marcou esse golo para a equipa minhota. Vítor Gyökeres voltou a fazer o gosto ao pé na equipa de Rui Borges e marcou mais um golaço, mais um golo também de livre direto nesta equipa do Sporting, se não me engano o segundo esta temporada.
temporada. Colegas, como é que viram esse jogo? O Sporting que não aproveita, mas que não acompanha o Benfica nas vitórias. O Benfica foge, assume a liderança do campeonato, coisa que já fugiu ao Benfica há bastante tempo na Primeira Liga. Relembrar que o Sporting chegou a ter cerca de 9 pontos, não estou em erro, de avanço para os encarnados. 68 pontos que neste momento leva a equipa de Bruno Lage, 66 que leva a equipa de Rui Borges. Como é que viram esse jogo e que resposta é que o Sporting agora tem que dar se quer continuar a perseguir, que é assim que agora está a perseguir as águias de Bruno Lage? Em resposta à tua segunda pergunta, a resposta que a equipa de Rui Borges tem que dar é ser mais constante, é não perder pontos, é ganhar todos os jogos e ser bastante decidido. E esperar que o Benfica vacile ou que tenha o derby aí, É ganhar bem o com derby no final da temporada para ganhar. Em relação ao jogo, o que é que podemos dizer deste jogo? O Sporting de Braga acaba por ter um bocadinho de sorte no final, não é? Porque o Sporting acaba por dominar, os principais lances de golo são da equipa leonina, mas não é algo, não vamos dizer que não seja algo que não esperávamos, porque a equipa do Braga, apesar da temporada ser bastante inconstante, tem qualidade. Reforçou-se bem em janeiro também com a chegada de Racic e com a permanência de Salazar, que também tem vindo, desde que voltou há 2 jornadas, se não me engano, ou há Sim, uma, tem sim. feito grandes jogos. Já no jogo passado tinha feito um grande jogo. E bem nos enganamos nós, que dissemos aí há uns tempos que o Braga ia preparar já a próxima época por causa de estar muito longe de qualquer tipo de discussão, lembram-se Sim, disso? sim, sim. E também um pouco por causa do Porto, que foi perdendo gás e o Braga foi se encostando ao Porto. Mas a realidade é que o Braga, e com jovens, que nós falamos disso, que o Braga ia lançar jovens, Gorbi volta a jogar, começa a questão do jogar de Afonso novo. Patrão, o Ruben Furtado, que eu acho um jogador zaço também. E a entrada do Ornicetes para a baliza, que hoje foi considerado o homem do jogo. Eu ia dizer isso, para mim o Ornichek é o grande craque, mas continua assim. E é isso, é um jogo que, apesar de se calhar não ser 100% justo o resultado, o Braga aproveita o deslize do Sporting com um grande cruzamento, se não me engano, de João Ferreira para o golo de Afonso Patrão. E temos aqui a disputa pelo terceiro lugar e também pelo primeiro lugar acesa até ao fim. Isto aqui poderá ser uma época histórica do Braga, ficar em terceiro, mais pela perspectiva de deixar o Porto pela primeira vez em 40 anos fora do top 3 do campeonato português. Mas vamos ver o que é que segue aí. João, Olha, este jogo foi o 8º, esta época em que Rui Borges, só para começar assim com uma estatística, o 8º jogo, esta época em que Rui Borges deixa escapar uma vantagem, é o 4º pelo Sporting, os outros 4 tinham sido no Vitória. Já tínhamos falado aqui várias vezes que as segundas partes, não sei se do Sporting, se de Rui Borges, são fracas. O que é certo é que o Sporting entra muito bem no jogo. Primeira meia hora o Sporting entra muito forte, consegue pautar o jogo e dominá-lo completamente. Lá está, entra forte, faz aquele golo de Gyökeres que acaba por ser anulado. 3 centímetros. É as leis, não é? Sim, mas vai muito àquilo que falamos aqui com a Beatriz, daquela nova regra para Poder estar um este bocadinho tipo à de frente. lances ser validado, sim. Depois faz um gol do livre, já tinha feito também frente ao Nacional, mas desta vez para a taça, também um grande gol na altura, lembro-me perfeitamente. Na despedida do Ruben Amorim, não é? E é um Sporting muito forte, que entra lá, está muito bem no jogo, vê-se a ganhar. Eu por acaso quando vi 1-0, nomeadamente depois do Sporting já ter marcado um golo anteriormente, só que anulado, eu pensei que isto iam ser, como nós costumamos dizer, favas contadas. Sabe que esse é mais um jogo fácil. Mas o que é certo é que o Braga também levou um bocadinho à regra aquela expressão, que é não dá na qualidade, dá na raça. Não é que o Braga não tenha qualidade, porque tem muita, mas o Braga na segunda parte, principalmente na última meia hora, últimos 20 minutos, foi uma equipa que só Carregou. faltava metê-la lá dentro com as mãos. Que o Braga tentou de tudo. Há ali lances que a bola está ali às 3 pancadas dentro da área e não entra. Sporting também acaba por ser um bocadinho prejudicado pela sua falta de eficácia. E como nós sabemos no futebol, quem não marca sofre. E o Braga foi lá, e como eu disse, na raça foi uma equipa muito aguerrida, e acho que também é isso que acaba por
fazer com que o Vitória traga um ponto de Alvalade. O Braga, Braga. não confundas. Pá. Não confundas Braga com sexta vitória. Vitória. Não confundas Braga com Vitória, que senão Não depois. confundas. Isto é, Vai pensar, tinha dito Braga. é daquelas depois. Sim, Não. mas continua. Fez com que o Braga trouxesse então um ponto de Alvalade, que é naturalmente muito, muito interessante, para dois lados. Um, porque o Braga conseguiu ir a Alvalade, sacar um ponto e está à frente do Futebol Clube do Porto. E em segundo, é bom também para o Benfica, porque o Benfica isola-se na frente do campeonato e lá está, como disseste, depende agora só dele e o Sporting terá de vencer os jogos todos, ou pelo menos vencer o grande derby ali da segunda circular para poder ser campeão. Portanto, acho que temos um campeonato, como já tínhamos falado aqui, aguerrido até ao fim. Vai ser interessante. Já não me lembro de um campeonato, se calhar, que fosse. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas parte do princípio será decidido nas últimas 2, 3 jornadas. Nas Olha últimas que 2 ou não 3 acho, jornadas. porque o campeonato português que nos costuma nos habituar, as equipas estão na luta pela Não, já não frente, me lembro. vacilarem ali um bocadinho antes desses jogos tão importantes. Eu acho que sim, mas temos jogos muito importantes. Eu acho que ainda vais ter aí jogos muito Eu importantes. acho que Benfica ainda vai a Pois é isso, foi um sorteio ainda- bastante interessante este ano. Pois é isso. Que conseguiu depois, tipo, ao fim, colmatar os jogos mais importantes. Fica vai a Guimarães e depois tá a ainda coincidir recebe o tudo. Sporting, vai a Braga. O Sporting também recebe o Como Guimarães. falávamos há pouco Recebe do o off, Vitória, vai Mas à é na última Luz. jornada. Sim, mas ainda tem aí, ainda vai ao Bessa. Tem aí um. e como nós falamos há pouco do off, Conjunto não de só jogos. dos clubes que estão lá à frente, o próprio Boa Vista, que ainda vai jogar contra o Forense e o Aves, que estão à frente. Sim, Portanto, não é essa disputa vamos ter direta. bastantes embates importantes e que vão definir, sem dúvida. Parecia que estava É, script, não é? Mas É isso. a realidade é que não estava, mas parecia que estava script. Sim, Ainda continua a estar um bocadinho. vamos lá ver. Eu, relativamente ao jogo do Sporting, o que dizer? Concordo contigo na questão do Rui Borges. Acho que o Rui Borges novamente volta. Já falei aqui, o conservadorismo do treinador é demasiado em certos momentos. Acho que hoje, ainda assim, o Sporting falha muito em frente à baliza. É uma exibição do outro mundo de Ornichek, que, atenção, não faz assim defesas muito complicadas, mas é sempre competente quando foi chamado. O Sporting pecou muito em frente à baliza, com tanto nem tanto Vítor Gyökeres. Acho que Vítor Gyökeres não teve assim tantas oportunidades quanto isso para fazer oportunidades claras para fazer golo, mas mais Trincão, o próprio Max Araújo entrou e teve oportunidades, o Giovanni Kenda. Eu acho que houve ali um conjunto de jogadores. O Trincão teve ali de facto uma outra oportunidade para fazer Mesmo para o golo. fim. Teve e não teve sorte. Lá está, acho que o Sporting pecou muito na finalização. Depois acho que, como dizia bem, o Braga foi crescendo no jogo, foi à sua maneira procurando os espaços, porque é uma primeira meia hora avassaladora do Sporting. O Sporting entra muito bem naquele jogo e mostra que, de facto, entra até a querer dar uma resposta, um pouco se calhar àquilo que foi a vitória de ontem no Benfica no Clássico. Mas depois foi perdendo um pouco de gás. Sentiu-se ali que em certos momentos a equipa não foi conseguindo criar com a mesma sustentabilidade que estava a criar no início, porque o Braga também se consegue compreender mais um bocadinho, porque o Sporting a lançar Gyökeres nas costas dos centrais e principalmente entre o central e o lateral do lado direito do Braga estava a criar muitas dificuldades à equipa de Carlos Carvalhal. A partir do momento em que o Braga começou a compreender o que se passava, aí as coisas começaram a equilibrar um bocado. Acho que essa é mais ou menos a história do jogo. Eu depois, ainda no conservadorismo do Rui Borges, acho que nunca um treinador num jogo desta magnitude pode deixar tanto tempo com Hardarder no banco e ficar à espera que haja, por exemplo, como houve este 1-1 para lançar o dinamarquês para dentro das tentar 4 resolver. linhas. Não pode acontecer. É um jogo que está de facto 1-0, mas é um jogo em que é um Sporting de Braga que está daquele lado e que a qualquer momento, como fez, pode fazer golo e pode ir lá e criar dificuldades. Ele quis, mais uma vez, o Rui Borges, aguentar este resultado, como costuma fazer. Não desceu tanto as linhas, mas não desceu tanto como já fez noutras alturas. Por exemplo, hoje até entra com um ala mais defensivo e ofensivo, criando essa correlação que noutros tempos não tinha entrado. Nós falamos isso com o jogo com o Estrela, que entrou com o Mateus e Fresneda e que depois até trocou para o Janicá também em intervalo. Percebeu que esses dois defensivos não estavam a criar. O jogo com o Mateus e com o Kenda. Hoje já jogou, lá está, com um mais ofensivo e outro mais defensivo, até que o Kenda a preencher muito o terreno ofensivo. O Quaresma às vezes até a fazer de lateral ali, género de uma linha a 4, 5, um pouco assim mirabolante, mas que ia
resultando. Hoje até acaba por depois tirar o Jani Catamo e mete o Maxi Araújo na frente, acabou por brincar ali de certa forma e manteve essa ideia base. Mas depois lá está, o Sporting fica ali muito batido, faltam soluções, é uma equipa que a precisar se calhar ali de um pouco de gás no meio campo, tem que meter Eduardo Felicíssimo, que é um jovem, é um jogador defensivo, é difícil também depois para uma equipa conseguir ou tentar, ou ter pelo menos a aspiração de querer ser mais forte ofensivamente, quando não há médios mais deambuladores, mais com bola, com mais tocato lá, um médio box-to-box para conseguir fazer esse trabalho. O Sporting teve ali oportunidades nos últimos 10 minutos que a bola fica à entrada da área, o Eduardo Felicíssimo que aparece para rematar, ou seja, que não é um jogador para aquilo, nunca foi, não é um jogador daquele feitio. Mas pronto, acho que é um jogo que fica marcado de muitos altos e baixos para as duas equipas, com o Sporting perdulário, um Ornichek em grande destaque e depois o Braga a acreditar até a final e a fazer o que devia fazer e bem, que é ir para cima com tudo até ao último minuto e isola-se no terceiro lugar. Que acho que isso, para a equipa de Carlos Carvalhal, algo que há 2 meses se calhar seria uma miragem, agora é uma realidade, e uma boa realidade, porque o Braga merece, é uma equipa que tem estado em crescendo, e com jovens, que isso é que é interessante. Lá está, para além do Afonso Patrão, há um Ruben Furtado, há um Diego Rodrigues, há uma equipa ali, há o Xisumba, o lateral esquerdo, que é muito interessante, e que nós... Acho que já tínhamos comentado isso, o lateral esquerdo do Braga, que o Braga não tinha uma estabilidade nas posições dos laterais, que o Vítor Gomes não estava numa época assim muito interessante até do lado direito. Apareceu este Xisumba, que é muito interessante e é um excelente jogador. E eu gostei bastante de ver esse lado do Braga. Para terminar, eu acho que podíamos vir aqui cá em baixo falar só da luta pela descida, que hoje tivemos uma vitória surpreendente do Boa Vista em Passos de Ferreira, por causa da casa emprestada ao Rio Ave. Mas a equipa que já não é de Elite Vidigal foi despedido ontem, se não me engano, ao dia que estamos a gravar, domingo, foi despedido e o Boa Vista entrou em campo e contra tudo e contra todos venceu o Rio Ave de Petit. O que é que se passa lá em baixo e vocês acreditam que ainda é uma possibilidade a sério para a equipa achadrezada se aguentar na Primeira Liga, ou pelo menos ir a um play-off? A possibilidade passa Enquanto sempre tanto houver para o Boa Vista possibilidade como para o Farense. matemática, A possibilidade é ir ao playoff, que eu acho que o 15º há lugar 8 já pontos. não? está 8 um pontos bocadinho longe. Não, esquece, é Bem, muito o Gil longe. perdeu, já voltou outra vez a 8 pontos e o Estrela ganhou. Não ganhou. 5, que é a diferença para o Aves. Para o Aves. Agora o 8. E as equipas, Estamos acho a que ainda falar o Boa de Vista ainda 3 vai jogar com o Farense e com o Aves. O Aves não sei se ainda vai. Já jogou com o Farense e ganhou. Portanto, Braga em confronto direto, o Aves tem... O Aves vai jogar com o Braga e com o Benfica ainda. E o Boa Vista vai jogar com o Sporting e o Sporting Sporting no e com o Dragão. Porto. E No o Dragão Fa- não, no Bessa. E o Farense já jogou com estas equipas. Mas Parece tá, dos três até é o que tem um calendário mais amigável. se calhar. É. Mas parece que vai ser entre estas 3 equipas. Quem vai ao playoff, quem vai descer a divisão. Não foge muito daqui. Achas que o Estrela já manteve? Também, lá está, depende. Porque estamos aqui a falar em Acho que possibilidades sim, e porque está- as equipas como a Farense e o Boa Vista não ganham. Por acaso o Boa Vista venceu esta última jornada, mas O Farense ontem, hoje com o Casa Pia, eu vi o jogo e foi um jogo em que o Farense falhou muito mesmo. o Farense podia ter ganho aquele jogo facilmente. O Casa Pia não fez absolutamente nada. E o Sufa fez lembrar velhos tempos onde falhava golos cantados. É uma coisa. Não, mas olha, o Boa Vista até é engraçado porque se calhar se fôssemos a fazer um exercício de que jogo é que seria mais importante vencer, se este ou se contra o Gil, se calhar seria o Gil, não é? Sim. E o mais expectável até para vencer. Ser em casa também. E, E o Rio Ave e é uma acho, boa equipa. acho que fomos surpreendidos com o amasso Não- do Gil naquele curto sim, espaço de sim. tempo. E hoje o Boa Vista até consegue responder muito bem. Não sei se a mudança de treinador ou o despedimento do Lito, no caso, causou assim um ânimo a mais na equipa. O que é certo é que a equipa até se apresentou com algumas nuances interessantes. Ali alguns jogadores já Um bom tiveram jogo de a Vukotic e oportunidade Diaby. de falar disso no off. Acho que o Vukotic, naturalmente que não é um jogador do outro mundo, mas está a beneficiar muito pela falta de qualidade que há na equipa. E quando tens assim um jogador, ele faz formação quase toda no Benfica, se não estou em erro. Fez uma boa parte de Quando tens um função. jogador que gosta de ter bola, que sabe jogar com bola, assim numa equipa mais fraca, que é do Boa Vista, e num jogo que pode beneficiar estas suas qualidades, que não seria o delito naturalmente, que é um futebol muito mais Tenho a direto. dizer que se calhar se o Leeds ainda continuasse,
O jogo de hoje, o Boa Vista não ganhava. O Vista hoje já conseguiu jogar com mais bolinha no pé, lá está. O Cotites consegue estar ali mais ativo. O Reizinho, A gostei ideia muito também de é ver Reizinho ali Entrou a partir bem, da entrou esquerda bem. para dentro. Reizinho, por nome, é um jogador que O costuma Zenic estar ganhou ali quase as mais... bolas todas na frente. O próprio Diaby também é Eu um vou falar de jogador Diaby. forte Diaby, na transição. muito bom jogador. Acho que Pelo até, menos acho que fez um muito até bom jogo. Foi um bom jogo. o Boa Vista tem ali uma dupla que seria muito interessante desde o início do campeonato, que era Diaby para o Zenic. Sim, sim. Um jogador muito mais Palito e Vidigal não podiam jogar os dois. certo, Tinha que jogar o Diaby a ponta de lança. o mais alto e o Diaby ali a esticar, a dar mais profundidade ao jogo, acho que seria interessante. Isto para dizer o quê? Eu acho que o Boa Vista, se conseguisse, lá está, é os se esta equipa se calhar tivesse formada desde o início da época e não bem a mais de meio, a coisa se calhar podia ter sido diferente, ou o Boa Vista se calhar conseguia ter tido Outros uma resultados. estadia mais digna. Sim, sim. Estamos a falar que o Boa Vista é a quarta vitória esta época, portanto é uma coisa completamente Atípica. paupérrima, é fraquíssima. Tem um jogo aí bastante importante no sábado contra o Nacional. Digo, ponto assente se não vence. Acabou. Mas isso há quanto tempo é que já andamos a dizer isso? É sempre o próximo Eu jogo. acho, eu acho honestamente que o Boa Vista já não Está condenado. está condenado à descida de divisão. Eu acho que o problema do mas- Boa Vista já são coisas que nem nos cabe a nós, não é saber, mas quase debater, porque são coisas que nos passam completamente ao lado. Que é... O despedimento de Lito Vidigal ontem é uma dessas coisas completamente que não fazem qualquer tipo de sentido. Nem é isso que eu ia pegar. É um dia antes do jogo, teve uma semana Certo. inteira para poder mandar o treinador embora, tentar fazer o treino e por acaso correu bem, não é? Sabes uma coisa que eu soube? Eu não sei se vocês viram isso. Eu não vi, por acaso, disseram-me. Eu não vi. Depois vi o vídeo assim de relance, mas não vi. Mas andaram aí uns... pá, eu não, lá está, não sei se foi uns vídeos, não sei se chegou a ver sequer uma investigação, entre aspas. Mas falou-se que... E circularam aí uns vídeos que um bezerro... Isso, Tu viste isso? isso já foi há 6 anos. Ah, foi há 6 anos? Já, mas Ok. só saiu agora. Porque andava-se a falar disso, tu não sei se viste, tu viste. Viste isso também, do bezerro? Era fazer a macumba. Fazer uns rituais, Sabes faz que és com o porquê? bezerro. Porque Mataram. foram buscar aquela situação agora com o Fari e tu... Foi Isto é por pessoal a causa do Fari. tentar... Foi há 6 anos. Foi há 6 E eu achei aquilo Ainda muito estava lá o engraçado. antigo presidente do Boa Achei Vista, aquilo muito João engraçado, atenção, pela questão do Boa Vista hoje ter chegado a campo e pareciam outros, pareciam É, completamente pessoal a outros a jogar a tentar, bola. Isso já apareceu para aí há 15 dias nas redes. Sim. Mas é para aí há 6 anos, ainda era o presidente. Aparece lá o João Loureiro, que ainda era Eu o não sei. presidente antes de Vítor Morto. E eu a mim disseram, eu vi o vídeo assim de relance. Só que quando me falaram disso, e depois hoje vou ver o jogo do Boa Vista e vejo aqueles 11 a correr, como eu não os vi Será correr a que foi época uma toda. cumba? Ah, se calhar, Não se sabemos. calhar foi. Pá, ter tirado o Lito Vidigal já ajudou, Certo. Sim. pelo menos. Ah, Sim. mas eu quando falei de fatores assim um bocadinho externos, nem era aí que me referia. Também faz todo sentido. Ou melhor, não faz sentido nenhum esta questão toda. Mas era mais por... eu não sei se o Boa Vista, mesmo conseguindo a permanência por vias de futebol jogado em campo, se Eu para o acho. ano está na primeira, na mesma. Se Isto tudo por fica, questões legais. se fica, Fica, se fica na As primeira, financeiras. consegue se inscrever. Será? Sim. Sim. Ou será que, se, por exemplo, se descer à segunda divisão, será que consegue Eu acho que se inscrever chegar na à segunda divisão não se consegue inscrever na segunda. Pois, percebes? É isso. Só se a Liga quiser muito. Porque a Liga foi muito má com o Boa Vista há uns anos. Pode querer ser A Liga, a Federação. Pode querer ser o maior pode Mas querer também ser o Boa a Vista se Liga. meteu na Maior situação por problema- culpa própria. O maior problema do Boa Vista é isso. Não é... Também é muito grave, porque o Boa Vista este ano foi, acho que pior que aos outros. Futebol muito fraco. Dava pena. Dava Foi a pena massa ver o Boa atrás Vista. da massa todos os fins de semana e depois, sabendo de todas as situações extra-campo que se passam lá dentro, quer dizer, eu acredito que os jogadores devem estar mortinhos, que termina a época para... Mal por mal não Principalmente temos os que nenhum. estão em fim de contrato para se porem a andar do Boa Mal Vista. por mal não temos nenhum caso de falta de pagamentos, não é? De salários em atraso, pelo menos dos jogadores este ano não Pelo temos. menos que se saiba, não é? Sim, eles têm assinado as fichas de pagamento, portanto. Mas, Será que vai mas haver mais uma rescisão antes do final da época? Isso todos os anos é. e pelo menos acho engraçado, acho interessante que os jogadores sentem o que estão a jogar, sentem o clube, pelo menos parece que sentem a Pá, situação. Dar uma nota quase pá, de louvor quase a Bozenic. Bozenic, É é, impressionante como é que é possível. Um clube que lhe cortou tanto as pernas. Sim, sim. Semana E passada ele consegue, ainda hoje, quando há o gol do Vukotic, ele quase festeja tira a muito, sim, camisola. sim, sim, sim. E a semana passada Surreal. tive a oportunidade de ver o jogo ao Bessa com o Gil Vicente e agoniante a caminhada de Bozenic no fim do jogo com a equipa é muito, muito triste. A do Bozenic, principalmente,
Notava-se. Que é um jogador que sente. Não, e notava-se bons metros de distância a chorar. Não, a chorar. O Bozanic estava a chorar, a olhar para os adeptos. Os outros jogadores todos de cabisbaixo, e ele só pedia desculpa e chorava. Não fazia mais nada, fazia assim com as mãos, pedia desculpa, chorava, pedia desculpa, chorava. Não sabia mesmo o que fazer. Todos os jogadores a reconfortá-lo, o Lito Vidigal a reconfortá-lo. Ele não conseguia sequer. Ele estava ali num estado de... É de facto um jogador que sente o clube e nota-se isso. E é um jogador que dá tudo. E depois não é só isso, é uma pessoa. Nós falamos e brincamos e gostamos de brincar, mas é um jogador que está desde o primeiro jogo esta época a levar ali com o sub-17 e o sub-18 e o sub-19, a correr os jogos todos como um maluco Jogar na com frente, Miguel Namora sozinho, na frente. sem nada contra os jogadores, porque os jogadores sempre deram tudo. Manel. Sempre deram tudo, os miúdos que jogaram, Sim. sempre deram tudo e sempre jogaram. E há miúdos ali que até se calhar se mostraram melhores por causa da situação. O próprio Joel Silva teve mais espaço este ano e agora é um jogador Marco. até Fusionou. interessante, mas a realidade é que o Bozanic desde o dia 1 que corre sozinho ali na frente, hoje em dia já com um pouco de ajuda, mas que corre ali na frente sozinho, feito desalmado para tentar salvar este E era Boa um Vista. jogador que tinha tudo para não querer saber disto, porque lhe cortaram as pernas, porque lhe Sim, travaram é. um grande passo na carreira, que apesar de Ao estar mal é o Sevilha. Sevilha, não é? E também financeiramente era um passo muito bom para a carreira dele. Sem dúvida, é muito por aí. E continua a sentir muito a camisola e a dar tudo, porque nota-se que o jogador efetivamente dá tudo. Está aqui prometido, se o Boa Vista se salvar, compramos uma camisola com o Bozanic para pôr aqui, assim, algo lá. Tentamos falar com o Bozanic para ver se ele assina a Arranjamos camisola. aqui antes dele ir embora. Vamos Sim. ao último jogo da época. Se o Boa Vista se salvar, só se for se salvar, atenção, mesmo que vá a playoff, depois tem que se salvar. Sim, sim, sim. playoff. Aquela centenária, não sei se a centenária ainda se vende, mas era engraçado. Não sei, mas Centenária de Boa Vista. Boa arranja-se. Vista. Mas bem, colegas, acho que por hoje está tudo. Acabamos aqui por terminamos o episódio aqui com esta parte mais do universo achadrezado, a falar aqui um bocadinho do Boa Vista e o que vai vivendo a equipa da cidade do Porto. Mas da nossa parte vai ser tudo. Já sabem que podem nos ver no YouTube e ouvir no Spotify. Estamos também em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, X, um pouco por todo o lado. E para terminar, a velha e sábia frase: se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.